capítulo 7, verso 1. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no princípio do 1º mês partiu da Babilônia. E no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Oremos. Deus, te agradecemos por essa preciosa noite na tua presença, onde o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos aqui para adorar teu santo nome. E agora, neste momento, Pai, queremos ouvir a tua voz, queremos que o teu Espírito fale conosco, qual a tua vontade para as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar nessa noite, a confiar que a tua boa mão está sobre nós. Nos ajuda, Senhor, nos visita, para que a gente possa confiar que nós somos o teu povo, e que o Senhor está nos guiando, Senhor. Que o Senhor possa nos abrir os nossos olhos, para que a gente compreenda em qual direção o Senhor está nos guiando. Que o Senhor nos ajude a nos livrar de tudo aquilo que está nos atrapalhando, aí nessa direção que o Senhor está nos guiando. Fala conosco, Pai, pelo teu Espírito. Silencia, Pai, toda a força do mal. Tira toda a ansiedade, toda a preocupação. Ajude todas as pessoas que estão aqui, Senhor, a estarem com o coração aberto para ouvir a tua palavra. Ajude, Pai, tira toda a ansiedade, toda a dor, todo o cansaço. Tira todo o pensamento, Senhor, preocupante. Tira tudo, Senhor. Toma este lugar em tuas mãos. Faça que a tua palavra prospere na vida de cada pessoa que está aqui, para a glória de teu santíssimo nome, Senhor. Nós estamos em tuas mãos. Que o teu Espírito fale conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, uma noite especial hoje. Primeiro porque é um culto ao Senhor. Então, isso já torna a noite especial. Mas hoje temos a formação dos irmãos do RCT. Os irmãos viram ali a placa ali? Então, hoje nós vamos ter uma formatura aqui. Isso é um dia especial. Esses irmãos fizeram aí uma longa peregrinação, né, de 2 anos. Saiu um grupo grande, mas chegou um grupo pequeno no final e na formatura. E esses irmãos que saíram, enfrentaram essa peregrinação, animaram outros irmãos que estão iniciando a peregrinação de 2 anos. Tem um segundo grupo. Segundo grupo, comecei aqui de Esdras, esse segundo grupo. Mais diferente desse grupo de RCT, que saiu muitas pessoas e chegaram poucas, esse grupo que sai, enviado pelo Senhor, todos chegam. E, afinal de contas, todos nós, irmãos, estamos nessa peregrinação. Como eu li, como eu orei, o meu desejo é que os irmãos compreendam que a boa mão de Deus está sobre nós. A boa mão de Deus está sobre essa igreja. A boa mão de Deus está sobre cada cristão. A boa mão de Deus está sobre cada homem, cada mulher que de maneira sincera confessa Jesus como o Senhor e Salvador. Porque todo aquele que confessa Jesus como o Senhor e Salvador é filho de Deus, é povo de Deus. E a boa mão de Deus está sobre o seu povo. Todos nós que começamos essa caminhada vamos chegar, todos. Aqueles que estão fracos no dia de hoje vão chegar. Aqueles que não estão aqui, mas são filhos de Deus, vão chegar. Deus tem seus meios, não vai perder nenhum, porque o nosso Deus é soberano. Passam gerações e gerações, o nosso Deus é poderoso.
Ele continua velando para que sua palavra se cumpra. Ele continua agindo na história, no tempo. Então, o nosso Deus está aqui. E é muito bom saber que esse Deus poderoso está guiando as nossas vidas. Está nos guiando de maneira individual, está nos guiando como igreja. Nós não estamos sozinhos. Porque quando a gente começa a analisar o mundo ao nosso redor, a perspectiva do que vai acontecer no futuro, a gente fica desanimado com as nossas vidas, com as crianças, e pensamos que vai ser da igreja, o que vai ser dos irmãos. Eles vão, irmão, seja qual for a perseguição, seja qual for a luta, a igreja permanece, ela vence, ela avança, ela cresce. A tocha do evangelho vai ser passada, a igreja vai prevalecer, e nenhum dos filhos de Deus vão se perder, nenhum. Nenhum dos filhos de Deus vão se perder. É esse Deus que nós servimos. Se você crê em Cristo como teu Senhor e Salvador, saiba que você tem ao teu lado esse Deus poderoso. E a boa mão dele está sobre você. Nós vemos aqui um texto que eu acabei de ler, Esdras capítulo 7, esse homem chamado Esdras. A gente vê aqui o gabarito desse homem aqui, o pedigree dele. É escriba, mestre na lei, um cara que é influente, tem acesso a Artaxerxes, que é filho do Xerxes, né, o Rodrigo Santoro, do filme 300, é o Xerxes ali, então é filho dele. Então temos aqui Artaxerxes, esse rei poderoso, ímpio, mas é um rei poderoso. E Deus é tão poderoso que ele abre um acesso a esse rei para Esdras. Então Esdras é alguém influente, é alguém, o texto vai dar aqui uma linhagem aqui, ele é descendente de sacerdote, do sumo sacerdote Arão, tem pedigree, capacitado. Mas aqui o texto é bem claro em dizer que Esdras prosperou não por causa do seu pedigree. Esdras prosperou porque a boa mão de Deus está sobre ele. Esse é o motivo por que ele prosperou. E nós vamos ver que ele prosperou no seu ministério. Quando a gente vai lá para o livro de Neemias, você vai ver que ele prosperou. Ele ensinou a palavra para todo aquele povo quebrantado, e ali houve um avivamento, porque a boa mão de Deus estava sobre ele. E se a gente puder pensar aqui no livro de Esdras, o que o livro de Esdras está dizendo? Que Deus é soberano. É isso que ele está dizendo. A boa mão de Deus está guiando a história. O rumo de toda a história. Ele está agindo de maneira soberana. Ainda que Esdras apareça aqui somente no capítulo 7, na verdade já tem aqui 80 anos, desde o capítulo 1. Antes de Esdras chegar, Deus já estava trabalhando. E o texto vai nos mostrar que Deus é soberano. Eu até gostaria de ler com os irmãos. Esdras capítulo 1. Aqui 80 anos antes de Esdras, Deus já estava colocando em andamento o seu plano, sua vontade. Eu vou gastar um pouquinho de tempo, irmãos. Vou fazer igual o pastor Danilo aqui. Passar dessas coisas. Eu vou gastar um pouco de tempo nesse passar dessas coisas. E um pouco menos de tempo nesse texto de Esdras. Mas fique tranquilo que eu vou acabar no tempo previsto aí. Esdras capítulo 1, verso 1. Para vocês verem como que Deus é soberano e está guiando a história. Olha o que diz Esdras capítulo 1, verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, 80 anos antes aqui. Olha só, irmãos. Para que se cumprisse a palavra do Senhor. Por causa disso, por boca de Jeremias. Jeremias falou isso aqui quando? 70 anos antes. Está lá em Jeremias 25, daqui a pouco eu vou ler esse texto. Então, para que se cumprisse a palavra do Senhor, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Esses dois versículos aqui, eles também estão presentes igualzinho em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 21 e 23. É a continuidade. Então, o que o texto está dizendo? Para que se cumprisse a palavra do Senhor, esse grande rei aqui, Ciro, que vence a Babilônia ali e se torna o grande imperador, o rei de toda aquela terra, ímpio, estava nem aí com Deus, mas para que se cumprisse a palavra do Senhor, o Senhor tinha falado uma palavra através da boca de Jeremias, Jeremias nem estava aqui mais, mas o Senhor estava lá, como diz Jeremias capítulo 1, pronto para poder, velando para a sua palavra. Então o Senhor estava ali, velando para a sua palavra. Então quando deu 70 anos, Deus desperta Ciro.
E a palavra de Jeremias, que foi falado 70 anos antes, está lá em Jeremias 25:11. Os irmãos não precisam abrir. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia. 70 anos. Antes de acontecer, antes do povo ir para o exílio, que Deus avisa. Acontecerá, porém, que passado esses 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e dessa nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Isaías 44. Aqui uns 150 anos antes. Ciro não tinha nem nascido. Pai de Ciro não tinha nem nascido. Isaías 44, 24. Olha o que diz, irmãos. Tem umas páginas ainda rodando aí. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem essa leitura, por isso que eu vou esperar. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentira e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucura, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e da cidade de Judá, elas serão edificadas. Quanto às suas ruínas, eu as levantarei, que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios, que digo de Ciro, olha aí, irmãos, ele é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, que digo também de Jerusalém, será edificada, e do tempo, vai ser fundado. Assim diz o Senhor, a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Deus, 150 anos antes mesmo de Jerusalém ir para o cativeiro, Ele já anuncia que Ele vai libertar. Contra Jerusalém, não, vai ser edificado de novo. O templo vai ser levantado de novo. 150 anos. E o texto vai além, ele dá um nome de quem ia fazer isso. Ciro não havia nem nascido. O pai dele não havia nascido ainda. O Deus que profetizou, que falou através do profeta, ele vela para que a sua palavra se cumpra. O profeta morreu, a turma daquela geração toda morreu, mas o nosso Deus vive eternamente, velando para que a sua palavra se cumpra. Quando deu 70 anos, o que ele fez? Despertou o coração de Ciro. Ciro não é crente, irmão, Ciro é ímpio. Ciro é ímpio, ele é perverso, ele não é crente. Mas quando deu o tempo de cumprir aquilo que Deus falou, ele simplesmente desperta o coração de Ciro. Não somente isso, ele desperta o coração de Zorobabel. Para poder sair daquela região, já estavam ali 70 anos, irmãos, estava instalado. A vida já estava confortável para aquelas pessoas ali. Sair dali para enfrentar 1.500 quilômetros a pé, para ir para um lugar destruído, sem nada, enfrentando todos os perigos da viagem, os perigos lá, irmãos, só Deus agindo no coração deles para fazer isso. Deus, para garantir que a sua palavra se cumpra, desperta o coração de Ciro, desperta o coração de Zorobabel, desperta o coração de 50 mil pessoas, para eles enfrentar aquele. E não só isso, desperta o coração do restante para ajudar. E eles vão sair daquela terra. E eles vão chegar onde era para chegar. E eles vão começar a edificar. Vão construir o templo. Eles vão construir o altar. Vão oferecer sacrifícios. Porque Deus está guiando essa obra. Deus vela para que a sua palavra se cumpra. A palavra que sai da boca dele, Isaías diz, não vai voltar vazia. Antes vai fazer o que apraz. Então, Deus está governando a história. E nós sabemos que a igreja é obra de Deus. Isso aqui é obra de Deus. Deus está fazendo essa obra. Deus está chamando cada cristão. Deus, irmão,
que chama cada eleito. É Deus. Porque nós sabemos que é Deus que chama cada cristão, nós temos plena convicção que nós vamos chegar, que nós vamos avançar. Mas o que nós aprendemos também aqui é que mesmo sendo Deus que nos chamou, Deus que está nos guiando, mesmo sabendo que a boa mão de Deus está sobre a igreja, nós sabemos disso. Isso não quer dizer que nós não teremos lutas, dificuldades. Porque os primeiros capítulos aqui vão mostrar que aquele povo que voltou para construir o templo, para construir o altar, tiveram lutas, tiveram dificuldades. O inimigo começou a agir contra eles, tentando fazer eles parar a obra. Eles começaram animados ali, mas de repente começam as lutas. Primeiro tentaram infiltração, falar que queriam ajudar, mas na verdade é infiltrar para atrapalhar. Tiveram discernimento, não deixar, não precisa ajudar não, mas já que não faz a obra, fica tranquilo. Pode dar cuidado da sua vida, que a gente faz a obra, mas não desistiram. Não conseguiram, através da infiltração, começar a oprimir eles. Fizeram conspiração, tiveram êxito. O imperador mandou parar a obra, está vendo? Mesmo sendo a obra de Deus, mesmo a mão de Deus guiando, haverá lutas, dificuldades. Por isso que muitos irmãos, às vezes, eles param um pouco pelo caminho. Você vê pessoas animadas, irmão. O irmão começa animado. Ele começa envolvido em tudo. Ele vem no discipulado, ele vem no RCT, ele faz oração, ele quer fazer 2 cursos de teologia ao mesmo tempo, ele lê livro. O irmão está animado, ele está com desejo de servir. Ele fica impressionado, maravilhado, mas de repente começa as infiltrações. Houve as doutrinas erradas, permite uma seta de Satanás na cabeça, aí já começa a ficar com raiva da igreja, aí começa alguma dúvida de alguma doutrina, aí Satanás usa aquilo para começar a discordar de tudo. Irmão, começou bem. A boa mão de Deus está sobre ele, mas ele não vigiou. Quando vem infiltração, ele já caiu logo de cara. Esse povo, pelo menos, na infiltração, não caiu de imediato. Mas o irmão cai na infiltração. Eu até conversava com o irmão sobre isso. Às vezes a gente está ouvindo pregações, ensinos, e você, às vezes, tem dúvidas de alguns ensinos. Chama os pastores, pergunta. Porque essa dúvida é como uma semente. Ela vai crescer, virar uma planta, vai dar fruto. Daqui a pouco você está discordando de tudo, desanimado. A boa mão de Deus trabalha a nosso favor, mas Satanás trabalha contra nós. Então nós precisamos estar vigilantes. Começamos bem. Imagina, de repente tem irmãos aqui dentro que começaram bem. Estava animado aí, envolvido com tudo. Agora está se arrastando para vir no culto. Quando vem no culto? Hoje pela manhã tivemos um estudo abençoado e o pastor falou sobre isso. Sobre irmãos que não vieram na escola bíblica porque estavam com sono. Não acha importante. Estou com sono, não vou. Já estou triste, não vou. Está com chuva, não vou. Estou com sol, não vou. Hoje vai passar uma série legal, não vou. Você ouve essas coisas, irmão, dá até canseira. Você ouve, às vezes, assim, dá preguiça de debater. Porque, às vezes, é onde não há fome, não há vida. Dá canseira. Alguns irmãos, você ouve isso da canseira, porque não é prioridade. É porque o coração deles não é de Cristo ainda. Porque aqueles que são de Cristo têm fome, têm sede, ou estão doentes, precisam de remédio. A gente tem que ter paciência. Então esse povo aqui começou animado. Mas de repente começou a perseguição e eles deram uma desanimada, ficaram 16 anos parados. E se dependesse deles, estava parado até hoje. Não acabou por quê? Porque a boa mão de Deus estava sobre eles. Aí sabe o que Deus fez? Mandou um Ageu lá, mandou um Zacarias, mandou um pastor Ricardo, pastor Danilo, vai lá acordar esse irmão, vai, que está dormindo. Então, depois vocês leem lá o livro de Ageu, é no mesmo contexto. Aqueles irmãos abandonaram a obra do templo, abandonaram todo aquele serviço importante, abandonaram a prioridade da vida deles. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus é prioridade. A vida espiritual para a gente é prioridade. O templo, a adoração é prioridade para o crente. Tudo aquilo que está te tirando dessa prioridade, meu, cuidado. Ainda que seja uma coisa boa, está te tirando algo muito melhor. Então a adoração é prioridade, comunhão com Deus é prioridade, ler Bíblia é prioridade, orar é prioridade, estar nos cultos em comunhão é prioridade, crescer é prioridade. Tudo que está te atrapalhando é infiltração, é algum inimigo aí, é um Sambalate, Tobias,
Aí tem que chamar lá um pastor Lucas para espantar o Tobias, o Sambalate, o Latoeiro, Alexandre Latoeiro. Não é o nosso Alexandre é uma benção. Eu implico com esse Alexandre Latoeiro, não com o Alexandre, que é uma benção. Mas Deus, ele levanta profetas, homens de Deus, a mão dele age. No livro de Ageu você vai ver que Deus começa até a criar dificuldade na vida dos irmãos. A boa mão de Deus sempre é a boa mão de Deus, a amorosa mão de Deus, agindo na vida dos seus filhos. E às vezes é a boa mão de Deus, a amorosa mão de Deus, criando dificuldades na vida dos seus filhos. E em Ageu, o profeta Ageu vai lá falar com eles, vocês deixaram o templo de lado, a adoração, não querem mais cultuar, não vão na igreja, e estão achando que tudo vai dar certo. Esse seria um plano perfeito, se o Deus Todo-Poderoso não estivesse velando para que sua palavra se cumpra. O templo vai ser levantado. Foi o texto que a gente leu aqui, Isaías. Quanto ao templo? Vai ser levantado. Quanto a Jerusalém? Vai ser edificado de novo. Então o povo que era para fazer isso estava lá relaxado. Então Deus fala, vocês não estão percebendo? Vocês plantam muito, colhem pouco. O dinheiro seus cai no saquel furado. Quer dizer que deixar de edificar o templo para plantar mais. Está notando que as coisas estão dando errado? Às vezes as coisas estão dando errado, irmão, porque a boa mão de Deus, a amorosa mão de Deus, está frustrando a nossa vida sem Deus. Não quiseram ouvir a palavra, não quiseram ouvir os profetas, não quiseram ouvir o pastor Luciano. Deus desiste de vocês? De repente o pastor até desistiu. Isso aí não tem jeito, deixa. Mas Deus não desistiu, irmãos. Ele vai continuar agindo. Ele é insistente, poderoso, não perde uma batalha. Então a igreja é obra de Deus. Então Deus, ele envia esses profetas, o povo se anima e começa a construir novamente, e os inimigos ali vão lá tentar atrapalhar ele de novo, mas agora eles não caem nessa conversa fiada. Os inimigos mandam uma carta lá para o imperador, achando que ia conseguir ter algum êxito, como a outra carta que eles mandaram, só que agora mudou tudo. O imperador falou assim, não vai parar a obra, não se mete, e outra. Agora vocês vão bancar essa obra ainda. O templo vai ser edificado, falou assim, o imperador falou. E quem atrapalhar, arranca uma viga da casa dele e empala essa pessoa. E transforma a casa em monturo. Essa foi a ordem do imperador. Deus até o momento permitiu a perseguição, mas depois... nem perseguição pode mais, os inimigos vão ter que bancar a obra ainda, irmão. Olha. E eles bancaram quietinho. Porque, e o texto vai dizer aqui, irmãos, não vou ler o texto, mas no capítulo 6, no verso 1 a 12, Deus move o coração do rei. Capítulo 6, do verso 13 a 15, a casa é concluída. No capítulo 6, do verso 16 a 18, a casa de Deus é dedicada. No capítulo 6, verso 19 a 22, o povo celebra a Páscoa. Deus vence, o templo é edificado. E o povo celebra a Páscoa. É interessante. Eles celebram a Páscoa, a mesma Páscoa que celebraram quando saíram do Egito. Quando Deus libertou eles do Egito. Agora eles celebram a Páscoa, quando são novamente libertados de um cativeiro. A Páscoa, irmãos, que nós estivemos aqui estudando durante vários domingos. A Páscoa. A Páscoa que aponta para Cristo. E esse mesmo Deus que vela para que sua palavra se cumpra, prometeu que enviaria o descendente da mulher. E nós sabemos que ele velou pela sua palavra, enviou Jesus Cristo. E nós sabemos que a nossa Páscoa é Cristo. Cristo é o grande libertador do seu povo. Cristo, ele que está à frente da igreja, guiando a sua igreja. Todos esses libertadores que Deus usou, Zorobabel, Esdras, Neemias, são homens, meras sombras do verdadeiro libertador, que é Cristo, que liberta o seu povo, né, que está nos guiando, nos libertando. Nós somos o povo de Deus que está nessa peregrinação. Só que, irmãos, que nós somos um povo frágil, um povo como ovelhas, que se desviam facilmente do caminho. Então Deus ele tem que usar seus servos, homens e mulheres de Deus, que se comprometem a trabalhar pela obra. Deus vai usar. Jesus nos lavou no seu sangue, nós estamos lavados. Somos filhos de Deus, mas nós precisamos continuamente sermos lavados na palavra. É por isso que a palavra de Deus ela ocupa esse lugar central em nosso meio. Olha o que o texto diz, que Deus vela para que a sua palavra se cumpra.
A boa mão de Deus está nos guiando, segundo a palavra. Olha como que é importante a gente saber essa palavra, para onde ela está nos levando. Conhecer a palavra, irmãos, é andar na direção correta da mão de Deus. Mas nós nos desviamos facilmente, porque aqui entre o capítulo 6 e o capítulo 7, nós temos 60 anos, que foi quando Deus enviou Esdras. São 60 anos. E dentro desse tempo o povo já começou a vacilar de novo. Construir o templo. Mas agora esse povo precisava de uma reforma espiritual. É como a gente, irmãos. A gente, como diz a W. Tozer, nós fomos criados na escola de Adão muito tempo. Então nós vamos para a escola de Cristo, nós somos demorados para aprender. Nós estamos aqui na escola de Cristo, mas ainda estamos com um monte de mania da escola de Adão. Então nós pacientemente temos que ser lavados na palavra, ensinados. É por isso que nós precisamos de homens e mulheres que são usados por Deus como um instrumento para nos lavar na palavra. A semelhança de Esdras. Esdras foi um reformador do seu tempo. E é para onde eu vou voltar um pouquinho agora. Nós lemos o capítulo 7. Esdras é um reformador do seu tempo, é alguém que Deus enviou para conduzir seus filhos na direção da boa mão de Deus. Porque seus filhos já estavam se desviando aqui, com um monte de casamento misto, em julgo desigual, e aí já começa a adorar os deuses daqueles outros povos, já não há mais identidade nacional, começaram a pecar contra Deus, do mesmo jeito que estavam pecando antes do cativeiro. O que Deus faz? Deus envia um reformador. Ele envia homens preparados, que amam a palavra, para poder guiar esse povo. Assim como os pastores da nossa igreja, irmãos. Estamos aí, homens como Esdras. Mas tem que procurar saber se de fato são como Esdras. Quais são as características desses homens que, a semelhança de Esdras, são enviados por Deus para guiar seu povo? Olha o que está aí no capítulo 7, no verso 8 de Esdras. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a mão do Senhor sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar a Israel os seus estatutos e juízos. Esse versículo está lá em Atibaia. Lá no mestrado está escrito lá. Quais são a característica desses homens e mulheres que Deus usa para conduzir seu povo? Os líderes que você deve desejar ter, pessoas que você deve ter consideração, como são as qualificações desses líderes. Pessoas que você deve, na verdade, nós devemos desejar ser assim. Cada irmão que está formando hoje deve desejar ser assim. Quais são as características? Uma das coisas que a gente vê aqui, irmãos, é o que está no verso 10, Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Esdras amava a palavra de Deus. O texto diz que ele busca, dispôs o coração para buscar, é para investigar, buscar de maneira diligente. Esdras amava a Deus. Se você ama a Deus, você ama a palavra de Deus. Se você ama a palavra, você ama a Deus. Se você não ama a palavra, você não ama a Deus. Todo cristão deve amar a palavra de Deus. Porque Deus está agindo segundo sua palavra. O bom líder ama a palavra de Deus. Ele ama. E olha só, ele busca a lei do Senhor para a cumprir. Esdras não é um hipócrita. E é a primeira vez que aparece aqui a palavra escriba, mas no bom sentido. Ele quer conhecer a palavra, ele se debruça sobre a palavra, ele busca, o texto busca de maneira diligente. Ele gasta tempo, é uma prioridade. E não somente para entender a palavra, mas para poder obedecer a palavra, porque está escrito, ele busca a lei do Senhor para cumprir. Então não é um hipócrita. Ele busca a lei do Senhor, diante do Senhor, para conhecer essa lei, conhecer a vontade do Senhor, conhecer a direção que o Senhor está nos conduzindo, ele quer conhecer. E foi justamente na lei que ele viu que o povo estava se desviando, porque os casamentos mistos eram proibidos. Então ele viu o povo se desviou. E esse homem de Deus, ele orou ao Senhor, ele leva o pecado a sério, porque uma pessoa que ama o Senhor, ama a palavra do Senhor, leva o pecado a sério.
Pessoas que não levam o pecado a sério também não amam a palavra do Senhor e nem leem a palavra do Senhor. Mas aqueles que amam o Senhor, amam a palavra do Senhor, levam o pecado a sério. Então ele viu que o povo estava se desviando. E ele ficou tão angustiado que o texto diz que ele se quebrantou e começou a arrancar a sua barba, o seu cabelo. E diz, imagina, depois a gente arranca um pouco de barba ali do pastor Danilo para ver se dói. Né? Eu acho que deve doer, irmãos. Tamanho era o desespero dele. Porque o povo estava pecando contra Deus. Esse é um líder que ele não casou, ele não teve um casamento misto. Mas Esdras era uma pessoa também que amava o povo de Deus. Porque ele queria aprender a lei para poder cumprir, mas também para ensinar em Israel. Não só aprender, cumprir, mas ele queria ensinar. Ele se identificava com o povo, ele amava o povo. Ele não queria ver o povo desviando. Irmãos, ele estava arrancando a barba e o cabelo dele aqui, desespero, porque o povo estava pecando. Você está nem dormindo de verdade, devia estar uma semana sem dormir também. Se identificando com o pecado do povo. Sofrendo porque o povo está errando. Queria que o povo acertasse. Ele orou ao Senhor. E o Senhor agiu naquele povo. Nós vamos ver isso lá em Neemias, eu não vou abrir o texto. O povo realmente se quebrantou. Ele amava o povo de Deus, ele não somente estudava para aprender, mas ele praticava, mas também queria ensinar. E lá nós vamos ver isso em Neemias 8, ele ensinando para o povo. Treinou outros líderes para poder ensinar para o povo, e o povo foi ensinado na palavra, e a palavra fez sua obra naquele povo. E ali houve um avivamento. Esse é um tipo de igreja que nós devemos procurar. É um tipo de líder que nós devemos querer seguir. Quais são as características que você busca na igreja? Um lugar bem iluminado, bonito, com a escolinha para as crianças bem chique, onde você fique bem confortável, uma palavra animadora, um som que te agrade, luzes, conforto, bastante evento, um lugar bem divertido, tem bastante evento, sempre tem um evento legal, a noite disso, noite daquilo. O que você procura numa igreja, irmãos? Qual o tipo de igreja? Uma igreja saudável, uma igreja que ama a palavra, uma igreja que prega a palavra, que ensina a palavra, guiada pela palavra, conduzida pela palavra. Nós, irmãos, cada cristão deveria desejar ser assim. Pessoas que conhecem a palavra. Pessoas que amam a palavra. Pessoas que querem ajudar outros irmãos a conhecer a palavra. Por que esses irmãos entraram nessa peregrinação de 2 anos? Eu encontrei com eles no penúltimo semestre da sua peregrinação, no último semestre da sua peregrinação. Por quê, irmãos? Foi só conhecer por conhecer? Ou era um desejo de conhecer mais a palavra, por amor a Deus, um desejo de obedecer, viver a palavra, um desejo de servir melhor? Talvez você começou bem, mas em algum lugar você desviou. Em algum lugar você tirou os olhos da palavra. Em algum lugar você deixou de lado o que é prioridade. Aí você está aqui hoje ouvindo falar. Deus tem suas mulas que Ele usa também. Que Ele coloca no caminho. Volte, porque é nessa direção que a mão de Deus está te levando. Ouça os teus pastores. A palavra, irmãos. É para lá que a mão de Deus está nos levando. Esse é o dever de todos os teólogos. Só que os inimigos vão continuar tentando nos desviar. De repente já está falando no teu ouvido, não é nada disso também. É um pouquinho de exagero isso aí. O importante é o amor. Não é bem por aí, não. Mas eu sei que a boa mão de Deus vai prevalecer. Ela vai prevalecer. A turma agora acho que é bem maior. Tem quantos irmãos na próxima turma? 25? 25 irmãos. Acho que vai chegar mais gente, hein? A próxima vai ter 50. De repente tem alguns irmãos pensando, nossa, para me ter entrado nessa turma, fui cair na conversa de Sambalate e não entrei.
Ah, Tobias maldito, que foi lá em casa dar mau conselho para mim. Dá tempo, você vai entrar atrasado, mas dá tempo. Não para, irmãos. Avança. A mão do Senhor é contigo. Aquele que começou a boa obra em vós, vai acabar. Nada pode separar a gente do amor de Deus, nem nós mesmos podemos. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Deus é com nós, é com a gente. Quem será contra nós? Quem? Quem poderá vencer a Deus, nos acusar diante de Deus? Nós estamos numa guerra vencida. O nosso fim já está escrito, já está determinado para onde nós vamos. E onde nós vamos passar a eternidade, nada pode mudar isso, nada pode mudar isso. É para lá que vamos. Já sabemos o fim da história. E o Deus que vela para que a sua palavra se cumpra, vai continuar velando para que cada cristão chegue a Jerusalém Celestial. Cada um de nós chegará. Do mais saudável ao mais doente, vai chegar todo mundo. Nem que seja carregado numa maca, mas vai chegar. Porque a boa mão de Deus garante isso. O Senhor está conosco, cada um de nós. Daqui a pouco cada um vai para a sua casa. E a boa mão de Deus vai contigo. O Espírito Santo vai contigo. E que o Espírito Santo mostre para você aonde a boa mão de Deus quer te levar. E como a boa mão de Deus quer te ajudar, te usar. Porque talvez a boa mão de Deus quer te usar no teu trabalho. Quer que você seja um Esdras no teu trabalho, um Zorobabel. Deus quer te usar, irmãos. E a felicidade do cristão, ela está nisso, em Deus nos usar, em ter esse privilégio de Deus nos usar, enquanto estamos aqui nesse mundo. Mas enquanto a gente se desvia da direção da boa mão de Deus, nossa vida fica triste, pesada, pesarosa. Você sente que os dias vão passando e parece que você não está vivendo nada, que você está dormindo. É como se não estivesse vivendo. Tristeza. É porque se você está indo na direção contrária, a boa mão de Deus. Se arrependa, volte. Vamos servir o Senhor. Amém, irmãos? Gostaria de convidar o pastor Ricardo para estar orando para os irmãos. Vamos avançar, irmãos. Vamos avançar. Graças e paz, boa noite. Vamos nos colocar de pé. A boa mão do Senhor tem guiado esta igreja ao longo desses 27 anos, de sua plantação. A boa mão de Deus tem guiado cada um de nós. As coisas aparentemente ruins na sua vida, também a boa mão de Deus livrando você. Muitas coisas nós não compreendemos agora, mas certamente a boa mão de Deus está sobre a nossa vida, até para nos livrar daquilo que aos nossos olhos parece bom, mas Deus, Ele enxerga o final dessa história, pois Ele é o autor de todas as coisas. É Ele que opera em nossa vida o querer e o efetuar. Vamos orar. Senhor Deus, Deus Trino, Todo-Poderoso, Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito, pelo que tu és, pela tua palavra, Senhor. Conforme foi pregado aqui nesta noite, que as tuas mãos nos conduza, Senhor, para perto de ti, para perto da tua palavra. Põe em nossos corações o desejo de ler, um amor pela tua palavra, o desejo de meditar nela de dia e de noite, conforme diz o Salmo 1, a fim de que sejamos bem-aventurados, ó Senhor, mas que esse meditar seja para que possamos cumpri-la, Senhor, que possamos buscar a Tua vontade na Tua palavra, não apenas ler, mas colocá-la em prática, e não apenas colocá-la em prática em nossa vida, mas também nos dá o desejo de evangelizar, de pregar, de falar desta palavra, Senhor, àqueles que estão ao nosso redor. Põe em nosso desejo, Senhor, a vontade de ensinar e pregar.
nós, como pastores, especialmente, Senhor, que tenhamos o alimento como bons dispenseiros dos mistérios de Deus para trazer à tua igreja. Te louvamos por essa noite, te agradecemos pelos presentes. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.